Amém? Poder estar sentado. Irmãos, quando a gente fala da palavra do texto, da mensagem do filho pródigo, de repente tem alguns crentes, talvez aqui tenha, talvez não, que falam, poxa, eu já ouvi a mensagem do filho pródigo. Todo mundo sabe que o filho pródigo ele foi, gastou, voltou, foi aceito. Com certeza, o que aconteceu nessa passagem, ela irá nos chamar a atenção muitas vezes. Quando eu falo do filho pródigo, eu lembro de matemática. Essa semana mesmo eu ouvi alguma coisa muito parecida com a herança, né? E eu lembro de matemática, porque o filho pródigo, ele era tipo aquela conta de 5 menos 10, né? O bom aluno lembra quanto é 5 menos 10. É sempre para menos. Ele está sempre no negativo. Ele tinha 5, pegou 10, ficou devendo 5. É uma conta negativa. E era o que o filho pródigo tinha. Quando a gente fala de filho pródigo, a gente não está falando de uma história verídica. Todo crente sabe disso. Que a passagem do filho pródigo ela é uma história. E ela não tem nome, né? Pode ver, não tem nome. Não tem lugar. Uma terra longe, o filho pródigo. O pai não tem nome, é uma história para nós trazermos para os nossos dias e entender realmente o que é o papel de um filho. David Leonardo, eu acho que os irmãos já viram na internet, ele é um homem hoje com muitos seguidores. E ele, em uma das suas mensagens, ele prega assim que uma vez filho, sempre filho. Filho não vai deixar de ser filho. Por mais que ele seja desobediente, por mais que pergunte qualquer mãe que tem um filho jogado nas drogas, pergunte qualquer pai que tem um filho que está atrás das grades, qual é o tratamento deles para com o filho? É o mesmo. Porque filho é sempre filho. Aleluia. Filho será sempre filho. E aí, queridos, eu lembro de uma passagem, quando eu estou pregando esse texto, eu lembro de uma passagem que está lá em 1 Reis 3,16. Eu não quero ler o texto para não tomar muito tempo. Mas 1 Reis 3,16 conta a história de duas senhoras prostitutas. E aí, uma à noite acordou, o filho dela estava morto, porque ela deitou sobre o filho dela. E aí, ela, com uma certa esperteza, ela pegou o filho da sua colega para dar de mamar. Mas aí começou a confusão, porque como é que vai fazer agora? Esse filho aqui, começaram as duas discutir entre si de quem era o filho. E envolveram o coitado do Salomão na história, né? Trouxeram o Salomão, e aí, finalmente, o Salomão disse: olha, para acabar essa confusão, acabar essa briga, que vocês duas não chegam a nenhuma coisa, vamos cortar o filho no meio. Está lá em 1 Reis, você pode ler depois. Vamos cortar o filho no meio. Aí aqui não era mãe, o que ela fez? Não, peraí, vai acabar isso também, toma seu filho. Ou seja, vamos cortar o filho no meio, a senhora disse, né? A senhora que disse: vamos cortar o filho no meio, porque ela não era mãe. E aí Salomão, opa, o filho dela, entrega o filho para ela. Porque só tem carinho e só tem um grande amor quem só dá valor a quem sabe que, no caso, o filho. No caso, o filho da prostituta que Salomão, quando entendeu que a outra pediu para poder dividir o filho, entendeu que o filho era realmente o filho da mãe que estava reclamando. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, e eu não quero nessa noite, para não perder tempo em entrar na mensagem, trazer para os irmãos que se aquele menino, aquele rapaz, filho pródigo, tem que ser uma história esse aqui, porque todos que estão aqui, né, sabem que apesar dos filhos ainda brigarem por herança, mas se qualquer um de nós aqui, eu, pastor, qualquer um, vender a sua propriedade agora, para um filho, essa semana eu vi isso, acabou. A herança é para quem morreu. Não existe herança, não dá para dividir herança quando está vivo. A herança é para quando a pessoa morreu, os pais morreram, e tem herança. E aí, se os pais pegarem uma herança, dividir e dar para o filho, para o filho também vida, ok? Então, esse menino, ele saiu da sua casa, e aqui nós entendemos pelo texto, que quando o pai dividiu a herança, na parábola, porque é uma parábola, para fazer uma comparação, ele já dividiu também para quem estava dentro da casa.
E a história vai dizer, os irmãos vão entender o texto, que lá na frente, quando o filho sai, nós lemos aqui 2 versos, quando o pai repartiu os bens entre os dois, aí poucos dias depois o filho mais moço juntou tudo que era seu, partiu para um país que ficava muito longe, e ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Ou seja, ele com aquela herança que ele tinha adquirido com o pai, na parábola, na história, ele saiu, ele foi viver a vida dele. A comparação que nós poderíamos trazer para esse momento pode ser a comparação de que qualquer um que cansou de esperar a volta de Cristo, não está mais ligado ao Pai, perdeu o amor do Pai, perdeu o carinho do Pai, ele vai sair pelas portas e lá fora ele vai viver uma vida de pecado, ele vai viver uma vida miserável, ele vai estar jogado às traças. Mas pelo que estamos vendo, pelo que entendemos do amor de Deus, do Pai para o Filho, a qualquer tempo que aquele filho voltar, ele será recebido e será aceito novamente. Sabe por isso? Glória a Deus. Porque o amor de Deus, o amor do Pai, ele vai superar todas as dificuldades que existem. Aqui não, mas algumas religiões, amados, essa semana eu estava lendo uma matéria e eu fiquei muito triste com aquela matéria. Não vou citar nomes, mas quem lê muito aqui vai saber do que eu estou falando. Eu estou falando para uma família, nós somos irmãos, e alguns de nós conhecemos há muitos anos, mas a igreja determinou uma certa senhora influente dentro da sua, já entendeu, né, que eu estou falando, dentro da sua igreja, tirar suas disciplinas por 5 anos. Jesus. E se muito ela lutasse, prevalecesse, ela tirava a disciplina de 3 anos e meio. Alguns já sabem do que eu estou falando, né? Vejam, irmãos. E tinha outros que estavam querendo que fosse 10 anos. A igreja, a função da igreja, a meta da igreja, não é matar o filho, aleluia. Não que nós estamos concordando com os erros de vários, não, nós não estamos aprovando. Mas minha mãe e meu pai diziam, né? Que tudo demais é sobra, e alguns ainda lembram desse ditado. E no caso desse, um crente, ele só vai sobreviver se ele realmente tiver muita força no seu coração e acreditar na salvação de Deus. Aleluia. Mas a igreja não foi criada para matar crentes. Eu não estou aqui doutrinando, o pastor me conhece, sabe que eu não tenho esse costume, né? E há doutrina na igreja, na verdade. Mas a igreja está perdendo a sua essência. A igreja está perdendo a sua essência. Se realmente o pai da parábola fosse tratar o filho como o filho merecia ser tratado, e essa mensagem ela volta aqui para nos mostrar, é uma história que vai nos tipificar nós como filhos de Jesus, de Deus. Esse filho já tinha ido, ele já tinha gastado aquilo que era seu. E quando a palavra vai dizer depois, quando ele vinha, ou seja, o pai já esperava gostoso, o pai já tinha cedo que ele voltava, olha, mas já tinha gastado o que ele tinha. Aleluia. Ele não tinha mais direito, ou seja, ele gastou o que ele não tinha, por causa que herança é somente para quem está. Os pais já morreram, ele nem tinha herança. Mesmo assim, ele levou a sua fazenda, levou o seu direito. E aí, o texto, o rapaz havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e começou a passar necessidade. Então procurou os moradores daquela terra e pediu ajuda, e este mandou para uma fazenda a fim de tratar os porcos ali com fome. Ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Nós acreditamos como bons cristãos que essa parte da parábola já era o castigo dele. Ele já estava passando as provações. Se nós fôssemos, irmãos amados, comentar aqui as aberrações que as igrejas, as religiões estão impondo sobre os cristãos, isso tende a acabar, aleluia, isso tende a diminuir, a acabar. Por quê? Porque os cristãos, os pastores, a direção estão abrindo as suas mentes. Olha, nós precisamos mudar.
de matar, né? Ou seja, esse tema que eu citei aqui dessa irmã, que nós conhecemos, eu não quero citar nome, mas alguns de nós já sabemos de quem a gente está falando, ele prevalece, porque o pai já morreu, a mãe ainda existe, mas trata a ferro e fogo, né? É correto? Do ponto de vista da religiosidade, talvez sim. Mas a igreja precisa abrir a sua visão e saber qual é a missão da igreja. É arrebanhar, amém? Arrebanhar ou é matar as vidas? Todos nós, eu falo isso com muita propriedade, com muita fé, com muita certeza. Todos nós, quando nós erramos, automaticamente nós já temos uma punição, que são as consequências que nós sofremos. Aleluia. E essa parábola, ele chegou a esse ponto, os irmãos acompanharam aqui, porque você está numa situação de ter que comer os porcos comiam, é o fim. Saiu de casa, tirou a propriedade, tirou o pasto que era seu, gastou, e agora não tinha mais nada, tinha que comer dos porcos que estavam comendo. E aqui o texto vai dizer que, no 17, que quando caiu em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou voltar para casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Agora, na parábola, é o ponto do reconhecimento. Louvado seja Deus. Porque quando nós errarmos, se nós pararmos para pensar que nós não podemos nos considerar como pecadores, porque nós já fomos perdoados na cruz do Calvário por Cristo, recebemos o perdão e agora nós erramos, agora é a era do reconhecimento. Eu vou voltar, vou falar com meu pai e vou, porque lá meu pai tem muitos trabalhadores, e esses trabalhadores estão, e tem também o irmão que está lá, e ele está bem, está comendo, e agora eu acho que eu vou tentar um recurso. E aí eu saio do texto um pouquinho, para vir aqui em 1 Coríntios 6:20, quando ele diz: pois ele comprou e pagou o preço, portanto usemos o nosso corpo para a glória dele. Porque nós somos dele. O pecado não pode ter poder sobre nós. Nós vamos errar, mas vamos reconhecer, vamos voltar, para que nós sejamos engrandecidos por amor a Ele. Amém? O texto segue dizendo: então saiu dali e voltou para a casa do pai, e quando o rapaz estava longe de casa, o pai não estou. Irmãos, eu paro aqui um pouco para poder pensar. Parece que quando eu estou pregando alguns textos, esse por exemplo, eu estou naquela terra vivenciando aquilo. Existem pais e mães, esperamos em Deus para que não tenha, e esses pais e mães têm filhos na droga e filhos na cadeia presos. Mas os pais e as mães esperam que todos os dias, todos os momentos, o seu filho seja recuperado, porque o amor de pai, o amor de mãe é impressionante, e ele não acredita que vai acontecer algo, ele acredita na vitória que vai ter o seu filho livre. Aleluia. Livre. Pastor Eliseu está aqui, tem 2 filhos em Portugal. Eu tenho 2 filhos em São Paulo e hoje eu tenho mais um na Irlanda fazendo inglês. É muito longe, são 10, 12 mil quilômetros. E não tem jeito, a gente pensa todo dia nos filhos. Todo minuto a gente pensa nos filhos. E eu poderia parar aqui e fazer uma pausa e te perguntar: você acha que Jesus, Deus, é diferente? Não. Ele está pensando na igreja, que é parte do seu corpo, para lavar a alegria do sangue de Jesus. Você tem ideia de que é preço de sangue comprado por preço de sangue? A palavra de Deus vai dizer em algum texto que não está aqui, mas que ele não tem prazer na morte do ímpio. Nem na morte do ímpio ele tem prazer. Aleluia. Se você já é filho, está em comunhão com o Pai, com os irmãos, muito mais amor tem. Aí ele diz que quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou,
e com muita pena do filho, correu e abraçou e beijou, e o filho disse: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Porque esse menino entendia que além do pai, ele tinha ainda Deus. Não era só a questão do pai, era uma corrente. Esse respeito ao centro das atenções que nós vivemos aqui, quando nós somos submissos a Deus, que se nós não formos submissos à nossa direção, igreja, pastor, nós estamos bem fora e nós precisamos entender que foi basicamente isso que o texto diz: olha, eu não peguei só contra ti, pai, mas eu peguei contra os céus, e eu não mereço mais ser chamado de filho. Esse é um reconhecimento que ele teve. E aí eu faço uma pausa para entrar no outro texto aqui. Em Mateus 7, 9, você pode ouvir, quando diz assim: olha, como é que vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Olha, se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus está nos céus. Aleluia. Então ele tem para nós muitas bênçãos. Aleluia. Ele tem para nós muitas vitórias. E agora não interessa como você está vivendo, mas se você quer reconciliar, se você quer viver uma vida boa, se você quer participar da ceia, se você quer ter comunhão com o Pai, se você quer ter comunhão com o Filho, quer ter comunhão com a igreja, Ele está para aceitar e te dar esta bênção, esse perdão, e você vai entrar quantas vezes for preciso por essas portas. Aleluia! Porque a palavra diz ainda que um dia o véu do templo se rasgou para dar direito para que todos nós pudéssemos ter acesso a Deus. E aí, quando nós seguimos o texto, e o filho fez a declaração, a palavra diz que o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandália nos seus pés, e também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. De comendo bolotas para o regresso da casa, gastado todas as despesas que não podia, porque era uma herança que ainda o pai estava vivo, mas mesmo assim ele volta para casa. E aí ele começa a ter um problema, irmãos. Que quem conhece o texto já sabe. O texto mais aqui na frente, ele vai dizer que enquanto tinha festa, o filho mais velho estava no campo, e quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música, o barulho da dança, então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? Sabia que essa parte da parábola é a parte que mais nos chama a atenção? E a gente traz mesmo para os nossos dias, a gente traz para o nosso momento, irmãos. Por quê? Porque já vimos isso. Chega um aqui, logo ele vai se consagrar, logo ele vai tomar aqui à frente, né? Mas por quê? Porque de repente quem está aí está vendo a banda voar, e chega um mais esperto e ele vai trabalhar, ele vai render. Esse foi o papel do filho mais velho. Ele já estava na casa, que era dono também da casa, tinha também, tinha mais direito, quem tem saído, não presta atenção, que ele já estava na casa. Aleluia. Até eu que sou da casa, estou aqui meditando, Deus sou da casa. Quem dirá você que já é da casa? E o filho começou a julgar: não, mas meu irmão, ele foi, gastou, ele tem o direito, né? Ele já gastou o que ele tinha. Eu te chamo a atenção nessa noite. A visão da igreja, não estou pregando para nós porque sabemos que a nossa visão é uma visão gloriosa de arrebanhar, de ter as vidas, mas a visão da igreja, ela precisa melhorar quanto a isso. Que quando o crente começar a trabalhar dentro da casa, a gente parar e ajuda ele a trabalhar. Aleluia. A gente dá a ele, porque ele precisa de suporte para ele trabalhar, porque esse está chegando com gás. Nós já estamos cansados, já estamos para metade da vida um pouquinho, e esse está chegando agora. Deixa ele ir. Incentiva ele. Pela palavra não foi isso que o filho que tinha sabe que estava em casa fez. Ele chamou e perguntou. O filho mais velho, diz o verso 28, ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse, mas ele respondeu: faz tantos anos que como escravo, para o senhor, e nunca
mesmo assim o Senhor nunca deu menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora volta ao Senhor e manda matar o bezerro gordo. Irmãos, eu estou com a tradução aqui, então a linguagem bem recente, tá? Por isso que está um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Então o filho ele faz essas perguntas para o pai, coloca o pai na palavra, em certo desconforto. Mas o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto, ele veio de novo, estava perdido e foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem já está chegando no final. Glória a Deus. Mas eu quero te fazer você ter uma reflexão nessa noite. Se algum dia algum cristão aqui e ele errar, e ele teve passado pela disciplina da igreja, porque é o mérito da igreja, ele não está passando aquilo porque ele quis, ele errou, ele está pelo período, ele vai ficar triste, e ele vai se levantar, porque o filho será sempre filho. Aleluia. E quando ele voltar e ter os mesmos direitos que nós temos pela palavra, então ele precisa ser bem recebido, bem aceito, porque o filho para sempre será filho. Embora nós temos na terra algumas coisas que vão desligar o crente, que vai desligar o lugar, mas se nós tivermos afundados na fé, tivermos uma raiz, nós vamos entender que filho será sempre filho. Aleluia. Eu termino a mensagem nesta noite trazendo para nós uma seguinte visão: vamos permanecer no lugar de filhos. Vamos estar Glória no lugar a Deus. de filhos, porque quando nós gastarmos o que tivermos, porque nós erramos ou fizemos alguma coisa errada, Deus e Jesus, pelo preço de sangue que pagou, Ele vai novamente nos perdoar, porque o perdão dele é eterno, o perdão dele é graça. A igreja pode querer matar o cristão, a igreja pode querer crucificar o cristão, mas o perdão de Deus, ele é o perdão eterno, ele é o perdão de graça, de misericórdia, e o filho será sempre filho. Se você está desanimado nesta noite, se você está perdendo a noção de que é ser um filho, eu quero te convidar a entender, a voltar, porque a palavra lá em Apocalipse nos convida a voltar ao primeiro amor. Né? Houve um tempo que eu disse: ser crente é fácil. Não, irmãos, ser crente não é fácil. Ser crente tem que entender primeiro o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e a partir daí será fácil você entender